verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Graça e paz, irmãos e amigos. Neste momento iniciamos mais um culto ao Senhor. Somos a Igreja Batista de Vila Pires, situada na rua Caravelas 371, Vila Pires, Santo André, São Paulo. E com a alegria no nosso coração que iniciamos esse culto, agradecendo a Deus, e que a nossa oração seja para que o Senhor molde em nós o nosso coração, para que possamos viver o verdadeiro cristianismo. Eu deixo nesse momento uma palavra que se encontra na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regenerada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. E que essa palavra possa ir de encontro ao coração, e que a palavra que será ministrada no culto possa trabalhar no nosso coração a fim de trazer conforto, consolo, exortação. Então vamos orar pedindo para que o Senhor molde nosso coração, para que possamos experimentar o verdadeiro cristianismo em nós, para que possamos ser luz e sal neste mundo. Amém? Santo Deus, Pai amado, nesse momento quero te agradecer por mais uma oportunidade, por mais um culto online. Senhor, que a Tua palavra possa ir de encontro ao coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, e que possa trazer ao nosso coração a consciência, e que possamos ter o nosso coração moldado ao caráter, à imagem e à semelhança do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que o Senhor possa, que essa Tua palavra, Pai, possa ir de encontro a cada um que está ouvindo essa palavra, e que possamos, Pai, desfrutar, viver essa palavra para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar juntos o hino 363 do Inário para o Culto Cristão. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do Teu ser. Se noite ou dia, Tu és minha luz, Tua presença meus passos conduz. Sê minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou Teu filho, ó Pai sem igual. Em mim habita, Senhor divinal. Ó soberano, eterno Rei, Ó soberano do reino eternal, hei de chegar à vitória final. Ser o primeiro do meu coração, ser minha
vejo a sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito. Eu vejo um povo eleito, assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pedimos a Ti, Senhor, limpa o nosso coração. Que o Teu amor nos constranja cada vez mais a buscarmos a Tua face para Te adorar. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, Eu Te amo, Deus. quero ser igual a Ti. Tudo o que sou é pra Teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Vamos dizer Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Meus irmãos, vamos nesse momento consagrar os nossos dízimos e ofertas em forma de culto, pois assim nos ensina a palavra do Senhor. Eu quero ler um texto muito conhecido de todos nós que somos crentes, que se refere exatamente à fidelidade na contribuição dos nossos dízimos ao Senhor. Trata-se de Malaquias, capítulo 3, eu começo a leitura no verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda Provérbios 3:9 diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros. Meus irmãos, o profeta Malaquias diz que pelo fato do povo não levar os dízimos ao templo, os sacerdotes viam-se desprovidos de sustento e eram obrigados a deixar o ministério e trabalhar nos campos. Como consequência, a vida religiosa do povo era tremendamente prejudicada. A verdadeira iniquidade, porém, encontrava-se de que essa desobediência do povo correspondia a roubar a Deus. Outro detalhe com referência à desobediência de não levar os dízimos ao templo ilustrava o afastamento de Deus e falta de espiritualidade. É nisto que consistia o fato do povo não levar o dízimo ao templo para o sustento das necessidades do mesmo. O povo se afastou de Deus, faltava espiritualidade. É interessante que, ao roubar a Deus, estavam eles roubando a si mesmo. É o que diz o profeta Malaquias. Ou seja, as bênçãos de Deus prometidas a eles eram retidas pelo fato de não levar, não consagrar os dízimos ao Senhor. Meus queridos irmãos, nós que somos crentes em Jesus, conhecemos a palavra, sabemos que os dízimos e as ofertas constituem doutrina bíblica e, portanto, devemos obedecer a palavra do Senhor. Ao contrário do povo judeu, que não estava disposto a obedecer e, por isto, sofreu as consequências da sua desobediência. No entanto, como o Senhor é misericordioso, convida o povo, então, a se corrigir da sua infidelidade. Permita a Deus, meus queridos irmãos, que todos nós, membros da Igreja Batista de Vila Pires, sejamos fiéis, pois Deus tem muitas bênçãos a dispensar às nossas vidas e, como um todo, à Igreja do Senhor nesta localidade. Nós vamos orar nesse instante, consagrando os nossos dízimos e ofertas. O irmão Fernando estará orando nesse instante. Oremos ao Senhor. Amém. Santo Deus, nós agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade
onde estaremos consagrando os dízimos e as ofertas alçadas aqui na Igreja do Senhor. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, esse trabalho que aqui é feito, que o Senhor possa também direcionar, ó Pai, os corações de cada um que contribui, também daqueles que usam esses recursos, ó Pai, para abençoar outras vidas, ó Deus, para socorrer aqueles que têm necessidade nesse momento. E que, ó Deus, o Senhor nunca permita faltar nada aqui para os trabalhos da igreja e também para aqueles que estão, Pai, contribuindo com este ministério, ó Deus. Peço a Ti, em nome de Jesus, que dê também saúde, que dê paz, que dê graça a cada um de nós. E essa oração, meu Deus, que deixo diante de Ti nesse momento, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e graças a Deus. Aleluia, aleluia,
Meus irmãos, meus amigos, a mensagem para esta hora, o tema escolhido é Cristianismo Verdadeiro. E o texto que leio para os irmãos encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus queridos irmãos e amigos, no decorrer do tempo, certas expressões vão perdendo o seu sentido ou o seu significado. Entre tantas palavras ou expressões, é a palavra cristão. Veja comigo, costuma-se dizer que o nosso Brasil é um país cristão. Na verdade, o nosso querido e amado Brasil está mergulhado no culto aos ídolos, portanto é um país idólatra. E o que dizer das muitas seitas com práticas satânicas? A Bíblia é muito clara quando diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, versículo 12, na sua primeira parte. Quando olhamos para a nossa querida nação, percebemos os mais diferentes cultos aos mais diferentes deuses, e que são muitos, não é verdade? Como pode, então, um país, uma nação, se denominar cristã, se na verdade não segue o Evangelho de Jesus Cristo, os seus princípios? Voltemos ao tema da mensagem desta hora. Cristianismo verdadeiro é muito mais do que os ensinamentos de Jesus. É a pessoa de Cristo dentro do coração. É mais do que as virtudes de Jesus na mente. É a sua vida, a vida de Jesus na alma humana. Isto é cristianismo verdadeiro. É o caráter de Jesus operando no interior do homem. O cristianismo não é uma religião entre tantas que existem. Cristianismo é uma vivificação. Conferindo isso na Bíblia, lá em Efésios 2, 1 e 5, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E o versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Entendeu? Compreendeu? Isto é cristianismo, é a vivificação, ou seja, dar vida a algo que estava morto. No caso, o homem morto em seus pecados recebeu a vida pela graça de Jesus Cristo. Aquele que experimentou ou que teve esta experiência com Cristo Jesus, esse é um verdadeiro cristão. Este vive o verdadeiro cristianismo. Você conhece a história de Nicodemos, lá em João, no capítulo 3. Nicodemos era um homem sumamente religioso.
Ele seria tipo um teólogo na sinagoga, um homem profundamente conhecedor das leis de Deus. No entanto, certa noite ele procurou Jesus e lhe fez algumas perguntas, principalmente a respeito, ele precisava saber e ter a segurança da sua vida eterna. E Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Isto é cristianismo. O homem morto nos seus pecados, ele precisa nascer de novo, pelo poder sobrenatural do Espírito de Deus, que age na alma do indivíduo e o converte para o Senhor. Isto é cristianismo verdadeiro. Cristianismo verdadeiro, meus queridos, é o enriquecimento da mente, do corpo, do espírito daqueles que creem em Jesus Cristo. Como acabamos de ler o texto inicial de 1 Coríntios, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O cristianismo não é um culto externo, é alguém no interior daquele que cultua. Há muitos cultos hoje, infelizmente, que são celebrações meramente externas, que fazem bem para o ouvido, para os olhos, mas o verdadeiro cristianismo é alguém no interior daquele que adora, daquele que celebra. E esse alguém no interior do adorador é Jesus Cristo. O cristianismo verdadeiro não é uma crença de manifestações externas, mas uma certeza íntima, profunda na alma do ser humano. Não é uma concepção apenas intelectual da pessoa de Cristo, mas uma experiência da sua gloriosa presença, da presença de Jesus atuando com os mesmos desejos, com os mesmos pensamentos que caracterizam a maravilhosa vida de Jesus. Isto é cristianismo verdadeiro. Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. É uma experiência gloriosa da presença de Jesus atuando no indivíduo com os mesmos desejos, pensamentos que caracterizam a vida maravilhosa de Jesus. O verdadeiro cristianismo é possuir Cristo e reproduzir o que Ele é. É impossível, meus irmãos e meus amigos, alguém afirmar ser um cristão ou conhecer a Jesus Cristo e não reproduzir na sua vida as virtudes de Jesus. Se isso não ocorre na sua vida, mesmo que você professe Jesus como o seu Salvador, você está muito distante ainda de conhecê-lo. Porque é impossível, repito, alguém afirmar que conhece a Jesus ou que é um cristão e não reproduzir as virtudes de Jesus. A união da vida humana com a vida gloriosa de Jesus garante a manifestação do seu caráter. Entendeu?
Uma vez que eu e você estamos verdadeiramente unidos à vida gloriosa de Jesus, isso é uma garantia para mim e para você no que diz respeito a manifestar as virtudes de Jesus, a manifestar o caráter de Jesus. O verdadeiro cristão tem o amor que ele, Jesus, tem. A fé, o poder, a compaixão e tudo mais que é inerente da vida de Cristo deve fazer parte daquela pessoa que se denomina um cristão. Ou seja, ter o amor que ele tem, a fé, o poder e a compaixão e tudo mais que diz respeito à vida de Cristo. Eu pergunto, como seria possível Jesus viver em nós separado de tudo aquilo que ele é? Há muitas pessoas que eu já ouvi dizer que amam Jesus, mas não querem saber absolutamente nada com a igreja de Jesus. Há uma discrepância aqui, desse tipo de afirmação ou de atitude. Se eu sou de Jesus, se eu amo a Jesus, se eu estou unido, a minha vida está unida à vida gloriosa de Jesus, como que eu posso separar Jesus da sua noiva, da sua igreja? Como posso dizer que amo a Jesus e ao mesmo tempo eu não amo a igreja? Jesus amou a igreja. E amou tanto a igreja que deu a vida por ela. Compreendeu? Entendeu? Como posso eu ou você dizer que a sua vida está unida à vida de Jesus, se você não ama como Cristo amou a igreja? Se você não sente compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que têm necessidade. Nesta pandemia, meus amados irmãos, se há algo de positivo que ela nos trouxe ou nos ensinou, ou pelo menos deveríamos aprender, é a compaixão por tantas pessoas que estão necessitadas, e muito necessitadas, do amor de Deus, de uma palavra amiga, do estender a mão, de repartir o pão, de repartir o vestuário, para cobrir o corpo daquele que sente frio. Isso que acabo de afirmar é muito importante. Isto é cristianismo. Cristianismo não é ir à igreja, não. Cristianismo não é ler a Bíblia, não. Embora isso faz parte da vida do crente. Cristianismo não é orar, não. Embora isso faz parte também da vida do cristão. Mas você pode fazer tudo isso e ainda não ser um verdadeiro cristão. Não viver o verdadeiro cristianismo. Esta é uma sublime verdade, meus irmãos. Além da nossa compreensão que Cristo, sendo o próprio Deus, humilhou-se a ponto de fazer a sua habitação no meu coração e no seu coração, no coração daqueles que verdadeiramente confiam nele, cujas vidas estão entrelaçadas com a sua vida.
e assim, portanto, manifestando as suas virtudes, manifestando o seu caráter, o caráter de Jesus. Essa é uma sublime verdade que vai muito além da nossa compreensão. Como pode Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, humilhou-se a ponto de fazer a sua habitação no coração humano? Já pensou sobre isso? Eu diria que o corpo mais humilde pode tornar-se o tabernáculo do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Graças ao amor de Cristo por você e por mim. Graças à sua compaixão em seu favor e meu favor, que um corpo mais humilde pode tornar-se morada, tabernáculo do Espírito Santo. E a face mais simples pode refletir o resplendor da glória de Deus. A Bíblia nos ensina em muitas partes, há muitos textos que nos mostram essa realidade da luz de Cristo, através da nossa vida, refletir diante daqueles com os quais nós nos relacionamos, enfim, para o mundo. A luz não é nossa própria, mas uma vez que a minha vida está unida à vida gloriosa de Jesus, é natural. É natural que essa luz de Cristo há de refletir o resplendor da sua glória. E é isso que o mundo precisa. É isso que as pessoas aí fora estão esperando. Que eu e você possamos resplandecer em nossa face a luz gloriosa de Jesus. Isto é cristianismo. Aquele que tem todo o poder, meus irmãos, no céu e na terra, prontificou-se a identificar, corrigindo, conosco, no viver, no sentir, envolvendo-nos com seu radioso esplendor. Aquele que tem todo o poder, no céu e na terra, ele voluntariamente se ofereceu para se identificar conosco, no viver, no sentir, envolvendo-nos com seu radioso esplendor. Isto é cristianismo verdadeiro. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Deus que disse: das trevas resplandecesse a luz, é aquele mesmo Deus que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, eu neles e tu em mim. João capítulo 17, 22, 23. Vou repetir, pois é muito precioso esse texto e identifica aqui o verdadeiro cristão e o verdadeiro cristianismo. Palavras de Jesus: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, eu neles e tu em mim. Compreendeu? Entendeu? Isto é cristianismo verdadeiro. É Jesus habitando em você e você
em Cristo e Cristo em você. Muito mais, meus irmãos e meus amigos, eu poderia dizer a respeito desse assunto deveras tão importante. Mas encerrando, eu deixo este pequeno resumo na esperança de poder ajudar a que todos nós, a começar de mim, a todos nós, vivamos o verdadeiro cristianismo. Que assim Deus a todos nós abençoe. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai eterno, chegamos ao Senhor em oração, em o nome de Jesus, mais uma vez neste culto, nesta celebração, para agradecermos pela Tua palavra, pois mais uma vez nela fomos confrontados. Que cada um de nós que recebeu esta palavra nesta hora, sinceramente, possamos nos examinar se estamos vivendo o verdadeiro cristianismo e não apenas uma mera religiosidade. Ajuda-nos e tem compaixão de nós e abre os nossos entendimentos e o nosso coração para a perfeita compreensão da Tua vontade para as nossas vidas e para a Tua igreja. Em o nome de Jesus, oramos. Amém.